Então é isso aí, galera. Vamos começar já. Eu sou Peter Folkman. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio aí de Holding Familiar e Patrimonial. E hoje eu vou falar exclusivamente sobre relacionamento familiar e qual a melhor hora de você poder constituir a sua holding familiar, tá bom? Começando então, o primeiro ponto que a gente tem que averiguar é qual o tamanho da minha família. Quantas pessoas estão integrando a minha família? Sou eu e mais quantos irmãos? Meu pai tem quantos irmãos? Minha mãe tem quantos irmãos? Qual é o ramo da família que você vai atingir e abranger com essa holding, né? Essa família, ela se dá bem? Como é que é o relacionamento dos irmãos, dos tios, você com seus primos, ou você com seus irmãos, ou se não tem primos, como é que é o seu relacionamento com os teus tios, ou se não tem tios, como é que é? Você tem filhos, não tem filhos, tem sobrinhos, como é o relacionamento com os sobrinhos? Porque a gente sabe que essa questão de relacionamento familiar, ela é muito peculiar. Ela é muito peculiar e ela é extremamente delicada. Então, não é muito perigoso a gente achar que a holding funcionou para uma família e vai funcionar para todas. Isso não é verdade, isso é um mito, né? Então é muito importante que a gente saiba identificar se essa holding é para minha família, qual é o tipo de relacionamento que eu tenho na minha família e se de fato essa holding caberia dentro do meu planejamento, do relacionamento que eu tenho com a minha família, certo? Existem famílias que historicamente têm brigas por qualquer picuinha. E geralmente a gente fala, né, que as brigas são por motivos muito bestas, né? Muito pequenos e que acabam virando um problemão e que acabam virando um problema sério que desune toda a família. Muitas vezes não é nem por valores muito simbólicos ou nem por questões muito relevantes, né? Geralmente as brigas são por coisas muito pequenas. E pequenas ou grandes, quando existe muita briga na família, historicamente já, então digo, os avós ainda são vivos e a família já está em briga, sempre brigou por causa da casa da praia, brigou por causa do almoço ali que fulano não fez, brigou por qualquer coisa, porque um ganhou um boné a mais que o outro, enfim, existem inúmeros relatos, né, de famílias que não têm o mínimo de entendimento, que não conseguem se relacionar, que não conseguem conversar, que não se entendem, né? E eu falei também já para vocês, quem está me seguindo aqui no canal, aproveitando, pessoal, quem não me segue ainda, me segue no canal do YouTube, me segue aqui no Instagram também, tem muito conteúdo bacana e eu vou estar me dedicando agora exclusivamente a falar sobre holding familiar e patrimonial e como isso pode ajudar você e impactar você e sua família e, inclusive, poder virar um negócio, né? Então, eu falei já em outras lives aqui do meu canal de que justamente a holding, para você querer formatar uma holding, você tem que querer ser sócio da sua família. Esse é o primeiro ponto. Você tem que querer ter um negócio com os seus irmãos o resto da vida, com seus primos, com seus tios, enfim, para o resto da vida, tá? Claro que essa holding pode ser desfeita? Pode, mas a gente está falando aqui justamente de economia de custos com transmissão, com documentação. Então, claro que se a gente ficar desfazendo e refazendo, enfim, isso pode virar extremamente dispendioso, né? Então, não é legal a gente pensar, ninguém casa pensando em separar, ninguém se une numa holding pensando em desfazer ela. Mas então, se você tiver essa necessidade de desfazer a holding no futuro, isso também é possível, claro que você também vai ter seus custos, tá? Mas dá para desfazer a holding, dá para integralizar esse capital numa outra empresa que talvez você vá criar. O mais difícil é você retornar ele para o seu CPF, tá? E você vai conseguir também, mas você vai ter que pagar toda a integralização de novo no seu CPF, vai pagar todas as custas de imposto de renda em cima da pessoa física, então tudo que a gente está tentando fugir, você acaba jogando de volta, tá? Então é extremamente importante que a gente faça essa holding no momento certo, saber se ela é para nossa família, saber se ela encaixa no nosso momento, para a gente justamente evitar esse transtorno de voltar atrás, né, do retrabalho. Então, a família, o relacionamento familiar é extremamente importante. Primeiro porque, como todo relacionamento numa empresa, você precisa confiar no seu sócio. Você não vai ter um sócio só por ter. Ah, ele é meu sócio, vou pegar esse ali mesmo, tá andando na rua, vou pegar ele. Não. Ou ele faz uma coisa muito extraordinária que você não sabe fazer, ou ele faz uma coisa que você não quer fazer, ou ele é uma pessoa a qual você tem muita afinidade, você prefere trabalhar em grupo, prefere trabalhar em conjunto, ou ele é um membro da sua família e você vai iniciar
uma holding com ele. Mas você tem que ter um mínimo de afinidade, um mínimo de confiança nessa pessoa, porque só o laço familiar não é o suficiente. Tá? É extremamente importante, muitas vezes, a gente entender isso, tá? Muitas vezes a gente acha que, ele é meu primo, mas ele é meu irmão. Mas existem muitos irmãos que são menos confiáveis do que amigos, entende? Menos fiéis, menos... Enfim. Então, a gente precisa avaliar muito esse ponto. Não é porque a pessoa tem um laço consanguíneo conosco que essa vai ser a pessoa mais indicada, a pessoa mais legal para ser meu sócio dentro de uma empresa. E a holding nada mais é do que uma empresa, tá? Então, é muito importante você avaliar o teu relacionamento com a tua família. Esse é o primeiro ponto, acho que é o crucial, é o mais importante, até porque, assim como uma sociedade com diversas cabeças é difícil de gerir, uma família com diversos participantes dentro de uma holding também é extremamente difícil de gerir. Então, eu já falei também para vocês em outras lives de que a gente é possível nomear um administrador para essa holding, dependendo do volume de patrimônio que ela tenha. Mas ainda assim, se houver um volume de patrimônio bastante grande e não tiver, e aí são soluções que de repente você pode jogar na holding. Mas você tem que avaliar muito bem isso, tá? Porque às vezes é melhor fazer uma ruptura se existe um problema de relacionamento muito grande, embora o patrimônio seja muito grande, mas o relacionamento também é muito grande, o problema de relacionamento também é muito grande, às vezes é melhor você fazer uma ruptura agora e criar uma outra holding só sua, ou com um, dois primos, que talvez sejam melhores, porque tem famílias que têm 14 irmãos, aí cada um teve 2 filhos, são mais 28 netos. É meio inconcebível você pensar que você vai poder reunir esse pessoal todo e conseguir ter uma reunião produtiva, harmoniosa, aquilo pode levar muito tempo, então eu acho que isso tudo precisa ser avaliado. Tá? Não, mas nós somos uma família extremamente unida e a gente quer estar todo mundo junto e a gente não tem tanto patrimônio assim, eu acho que vale a pena a gente ficar todo mundo junto? Ótimo, então faça todo mundo junto. Mas isso é uma questão muito pessoal, tá? A minha função é explicar para vocês quais são as vertentes e as possibilidades disso, para você poder fazer a sua autoanálise, porque eu não conheço a sua família, entende? Então, na minha família, isso foi extremamente viável. A nossa família tem 7 pessoas, agora com meus 2 filhos somos em 9. Tá? Então, minha tia não tem filhos, então a gente tem uma família realmente muito enxuta, onde é muito fácil a gente sentar, conversar, discutir, alinhar as ideias e as estratégias. Mas essa família é muito grande, isso pode ser um problema, tá bom? Ao mesmo tempo, como eu falei, são grandes fortunas. Digamos que a gente tem aqui grandes fortunas aplicadas dentro dessa holding. Então, cara, para tu quebrar isso, para movimentar isso, também não é tão simples. A gente está falando de imóveis de uma importância muito grande. O registro de imóveis vai ter um custo bastante grande, embora você não vai pagar o ITCMD ou o ITBI. Isso é importante também eu frisar, pessoal, que eu recebi dúvidas essa semana sobre o ITCMD e o ITBI, tá? Eu vou dedicar uma live extremamente para tributação, mas eu quero só fazer essa ponte rapidão aqui, porque acho que ficou um pouco de dúvida. O ITCMD é Imposto de Transmissão, Causa Mortes e Doação. Então, se você, por exemplo, recebe um bem do seu pai por doação, ele vai pagar o ITCMD, que é 8%, tá bom? ITCMD, 8%. Doação, quando você recebe ele de doação. Então, se eu hoje for herdar um imóvel de 100 mil reais, eu vou pagar 8 mil reais em cima dele só de ITCMD, tá bom? Se eu fizer por ITBI, ITBI é quando a gente compra um imóvel, então é Imposto de Transmissão de Bens Imóveis. Quando eu compro um imóvel de alguém, eu pago o ITBI. O ITBI é de 2%, tá? E quando eu tenho uma holding, o teu pai pode, por exemplo, integralizar esse imóvel na holding, que você também vai ser sócio, certo? E não vai pagar zero de ITBI, tá? De ITBI, nem ITCMD, nada. Zero de imposto de transmissão, certo? ITBI é um imposto de transmissão, ITCMD é outro imposto de transmissão. Ou aplica-se um na compra e venda, ou outro na doação. Tá legal? Integralização não pega nada de imposto de transmissão. Então, por isso que pode ser muito vantajosa essa holding para você, tá bom? Voltando, então, sobre o relacionamento. É extremamente importante saber também que quando a família é brigada, né? A gente fala sempre quando a família se dá bem, quando senta, tem harmonia para conversar, que na minha opinião é o melhor momento, tá? É o melhor momento para você fazer qualquer coisa, porque se você já está brigado com um sócio, é muito difícil você querer levar aquela sociedade adiante. Você está brigado com a sua esposa, com o seu marido, você não vai querer levar aquele casamento adiante. Então é muito difícil, né? A gente pode fazer uma analogia muito direta a um relacionamento de marido e mulher, um relacionamento de amigos.
Eu não gosto de confundir com amigos, porque é um pouco diferente ainda, né? Amizade é um pouco diferente. Eu acho que tem que ser um compromisso muito mais sério. A holding é um compromisso muito mais sério, tá? Então, a gente realmente precisa conseguir avaliar, porque se a família está em briga, por exemplo, existem famílias em que os pais não se dão, mas os primos se dão muito bem. Então, você pode, muito bem, entre os primos, tentar formatar essa holding para que e convencer os pais de que joguem isso numa holding e, aos poucos, transmitam essa holding para os seus filhos e que depois, futuramente, eles consigam harmoniosamente tocar esse barco. Porque isso, a holding é um planejamento sucessório, né? Um planejamento familiar. Então, não necessariamente porque os filhos não se dão bem, que os netos não se dão bem. Eu conheço famílias em que os filhos não se dão bem, os netos se dão muito bem, e acho uma besteira porque os pais ficam brigando. Mas, enfim, então a holding pode ser uma oportunidade, isso é extremamente importante. Quando a família está brigada, geralmente eles derretem um imóvel, derretem patrimônio para poder indenizar e dividir, cada um pegar o seu. Mas se a família está brigada e os netos, por exemplo, têm a visão de que aquilo não é a melhor estratégia, deixar aquilo daquele jeito, que a gente precisa unir a família, você pode ter a oportunidade de conseguir salvar patrimônio da sua família, certo? Porque é tão difícil hoje em dia a gente conseguir constituir patrimônio, conseguir adquirir as coisas, e a gente não pode simplesmente deixar que um desentendimento besta, às vezes um problema de relacionamento, e muitas famílias carregam problemas de relacionamento lá da infância. Então você está trazendo muitos problemas mal resolvidos, né, que vão acabar atrapalhando o teu desempenho patrimonial, vão acabar atrapalhando o teu crescimento financeiro, tá? Então é extremamente importante que a gente tenha esse senso de oportunidade. Ah, mas a minha família é todo mundo brigada, é melhor não me meter. Muita gente também fala isso, o que eu acho assim extremamente lamentável, e isso eu acho que é muito legal, principalmente para as pessoas mais jovens, e eu me considero uma delas, ainda, apesar de estar quase chegando aí nos 40, mas enfim, eu acho que é extremamente importante que a gente consiga se envolver nessas questões familiares. Eu conheço também pessoas próximas a mim que pensam, não adianta, eu não vou falar com ele, deixa ele se virar, eu não vou me meter, meus tios, meus pais vivem brigando, eu não quero me meter com essa história. Cara, você não está pensando no teu futuro, você não está pensando no futuro dos teus filhos, ou dos filhos que você talvez vá ter um dia, eu não quero filhos, tá, e o teu futuro, né, a tua segurança, você não pensa nisso também? Então é extremamente importante que a gente se envolva nesses processos familiares, né? Porque conversando que a gente se entende é muito simples. Não é fácil, mas é muito simples. Criar uma unicidade na família pode não ser fácil, mas é simples. Basta sentar, conversar, dividir por partes iguais. Cada um tem a sua atribuição, cada um tem a sua parcela e cada um tem a sua responsabilidade. Então não deve ser tão difícil assim, certo? É relativamente simples, tá? Então o que a gente precisa? Pessoal mais jovem, garotada mais jovem, tem que participar dessas decisões familiares. Mas eu não entendo nada disso, fica falando de TBI, TCMD, transfere para cá, imposto de renda, eu nem nunca declarei meu imposto de renda, não faço ideia do que é isso. Ok, mas começa a aprender. Eu acho que idade não tem nada a ver com maturidade, né? Eu já falei isso também em outros momentos aqui, que eu acho que quanto mais cedo a gente se envolver, se engajar com os negócios da família, seja lá quais forem, né? Pode ser um comércio pequeno, pode ser uma grande empresa, pode ser um patrimônio pequeno, como um sítiozinho, uma casinha, como pode ser um conglomerado de imóveis aí, sei lá. Então eu acho que é muito importante que as pessoas mais jovens se motivem e se relacionem bem e busquem esse conhecimento e esse envolvimento com a sua família, porque afinal é o seu futuro que está em jogo, tá bom? Não deixem para que outras pessoas de fora influenciem, decidam por você e digam, não faz holding, isso aí não vale a pena, tem muito custo de manutenção, olha o imposto, olha o trabalho que vai dar isso. Para e pensa e avalia se isso cabe para você. Ouve pessoas que você conhece, que você tem empatia, ouve com pessoas que principalmente já fizeram uma holding, que tem esse cenário, tá? Assim como a gente, eu só consegui entender melhor todo esse processo de holding quando a gente fez a nossa, quando a gente executou a nossa. Eu fiquei uns 3 anos ensaiando a nossa holding, tá? A gente já tem a nossa holding há 10 anos agora. Então, eu já vinha ensaiando ela há 3 anos, a gente vinha postergando, porque ela é trabalhosa, sim, tem umas coisas que são um pouco complicadas, no início a gente não consegue entender, mas eu estou aqui para te ajudar com tudo isso, e eu quero tirar todas as suas dúvidas, e eu tenho certeza
que você assistiu meu conteúdo aqui, você vai conseguir entender um pouco mais sobre isso e vai conseguir tomar uma decisão que caiba melhor na sua família. Eu também não quero dizer para você que a holding é para sua família. Pode ser que não seja um momento ainda, tá? Isso eu também já falei para vocês, que a gente precisa ter um planejamento futuro. Cara, qual que é o meu planejamento? Eu quero acumular bens, eu quero acumular imóveis, eu quero fazer um consórcio, eu quero projetar a minha carteira de patrimônio. Então, pensa na holding, faça algumas contas. Ah, eu não quero nem saber disso aí, eu quero mais é viver, quero morar de aluguel, quero ter outro lifestyle total. Beleza, então não faça. E isso é importante você mesmo entender esse processo e decidir o que cabe para você e o que não cabe. Beleza? Bom, próximo ponto é se os problemas de herança já existem na sua família, por exemplo, eu quero muito aquela casa do centro da cidade, mas o meu irmão que mora lá no sítio também quer aquela casa, ele não quer sair do sítio, mas o sítio ele já botou dinheiro lá, eu não vou indenizar ele o dinheiro que ele botou no sítio. Aí minha outra tia quer a casa da praia, não a Ré do Pé que quer a casa da praia, e aí tem lá 2 casinhas de aluguel que ninguém quer, enfim. Então, muitas vezes a gente pensa que família que tem patrimônio não tem problema, né? Isso não é verdade. Muitas vezes dá bastante problema, muitas vezes quanto mais tem, mais problema dá. Mas, enfim. Então, quando esses problemas de herança já existem, e já existe um arranhamento aí na sua arranhamento, nem sei se existe essa palavra, mas enfim, quando já existe uma quebra, quando já existe uma mágoa, né, familiar, eu acho muito difícil entrar num consenso para criar uma holding em sociedade, tá? Se essa holding já existe, meu pai já tem a holding, eu vou herdar as cotas da holding, como meu irmão, que eu tenho uma mágoa, eu acho mais fácil de tocar adiante, tá? Eu quero explicar essas duas vertentes, mas, Peter, você está se confundindo, você está se contradizendo, eu não estou entendendo nada. Então, presta bem atenção. Se você está em briga familiar, não tem a holding, está tudo no imóvel do teu avô ainda, por exemplo, no nome do teu avô ainda, e vocês já brigaram, né? Eu acho que a holding é possível se os filhos minimamente têm um relacionamento interessante, né? Um relacionamento harmonioso. Então, os filhos teriam que tomar frente disso e dizer, pai, vamos conversar aqui, eu vou conversar com o primo, vou conversar com o tio, e a gente vai fazer uma para salvar o patrimônio, para evitar que ele tenha que ser vendido a toque de caixa, porque um tio lá quer o dinheiro, outro tio não é. Então, isso precisa fechar, né? Precisa ter essa harmonia. A segunda opção é, a gente herdou a holding, eu não herdei o patrimônio, eu já herdei a holding da minha família, mas meus irmãos, a gente não se fala, mas nossos filhos se dão bem. Aí é muito mais tranquilo, porque aquela holding vai provavelmente gerar um rendimento. Imagino que essa holding tem alguns aluguéis. É muito fácil, são 2 filhos e arrecada R$2.000 de aluguel, dá R$1.000 para cada um, ou distribui R$1.000, os outros 1.000 guarda no caixa da holding para manutenção das contas, enfim. Você tem como dividir isso de uma maneira muito fácil e muito simples, tá? E a primeira situação que já existe a briga e você tem que constituir uma holding, eu acho que o ambiente não é nem um pouco saudável para isso, tá? Se os filhos tiverem esse ambiente para fazer isso, então os pais devem se afastar, de repente até criar essa holding já em nome dos filhos, e essa herança já vai ter que passar uma vez, vai ter que pagar o ITCMD ou o ITBI, se for o caso já de um inventário, enfim. Então você já passa direto para o nome dos seus filhos. Tá? Eu acho que é muito mais tranquilo, que você evita todo esse problema ali dos pais. E quando um bem desses for, você pode fazer isso como uma reserva, né, com um usufruto. Então, os pais ainda podem, em caso de venda, receber a parte deles. Ou em caso de uma dissolução da holding, receber os dividendos. Ou ainda receber os dividendos mensais. Ou ainda que passe pelo crivo deles, os filhos são os proprietários, mas eles vão assinar se pode ou não pode vender aquele imóvel. Tá? Então, você tem o controle daquela holding, os pais, mas os filhos já discutem as decisões administrativas e já vão tocando aquele negócio, já que os pais não se entendem. E os pais ficam com os direitos resguardados, caso haja uma distribuição de lucros, ou uma distribuição de dinheiro, ou a venda de algum imóvel e a distribuição aos sócios daqueles rendimentos, certo? Então, eu acho que, novamente, é difícil a gente botar um modelo pronto, porque ele pode não se aplicar às demais famílias. Então, é importante que a gente entenda essas variáveis e entenda todos os dispositivos legais que a gente pode colocar para resolver, principalmente, os problemas de relacionamento, tá bom? Outra situação legal que eu quero colocar para vocês. Hipoteticamente, uma família tem uma propriedade muito grande.
E essa propriedade também é onde funciona a empresa dessa família. Então, eles têm um terreno enorme lá, onde eles têm o galpão com a indústriazinha deles, onde eles têm a casa do pai e da mãe, mora todo mundo junto, e eles não têm condições de dividir aquele imóvel, porque a parte, talvez, ocupada, plana, é a parte aproveitável do terreno, o resto é morro, não serve para nada, então se dividir o galpão no meio não vai dar certo, porque um não vai poder tocar a indústria, o outro também não quer, enfim, um vai ficar com a casa, mas a indústria vale mais, ou o contrário, até pode ser. Então, às vezes, uma situação como essa, se os filhos se dão bem, se os pais têm uma harmonia, é claro que é muito melhor você criar uma holding, porque provavelmente esse imóvel vai valer muito, né? Um galpão hoje, qualquer valor, um galpão já vale 500, 600, 700 mil, pelo menos. Então, você vai ter a chance de fazer com que seus filhos fiquem dentro dessa mesma empresa, dessa mesma entidade, né? Posso chamar assim? Dessa mesma organização, e evita que eles tenham que dividir e que os dois toquem aquela empresa, de que os dois talvez usufruam a casa, ou que de repente aluguem a casa dos pais quando os pais não estiverem mais aqui, dividam os rendimentos daquilo ali, que gerem aquela empresa, ou, não quero tocar essa indústria que funciona ali, então desmonta a indústria e aluga aquele galpão e divide os rendimentos, tá? E quem ficar, de repente, com a indústria, com a operação, ele pode se mudar e ir para um outro galpão. Um filho já tem um galpão lá, não sei aonde, vai transferir a indústria para lá, ele vai ficar com a operação, com a atividade. Mas o imóvel, que é de herança dos pais, esse vai ser dividido entre mim e meu irmão. Aluga aquele imóvel, vocês dividem o rendimento. É simples assim, tá? É simples assim. Só que, para isso ser vantajoso, principalmente na questão tributária, é importante que os pais façam isso em vida. Logicamente, depois de morte, senão não vamos poder fazer nada, né? Tudo bem. A questão é que os pais façam isso, criem essa holding e integralizem esse patrimônio nessa holding, mesmo que é um patrimônio só. Porque às vezes esse patrimônio vale 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Quanto você pagaria de ITCMD? 8%. 8% sobre 1 milhão, 80 mil reais. Já expliquei isso aqui também. Então, 80 mil reais dá quantos meses de manutenção dessa empresa? Muitos meses. Então, você já consegue resolver teu problema de herança com o teu irmão agora. Não tem essa de que, meu pai morreu, eu vou ter que pagar o ITCMD, vou ter que pagar o inventário, vou ter que pagar o funeral, vou ter que pagar um monte de coisa, o dinheiro não está liberado. Vai ficar um tempão com o dinheiro parado, é um inferno, é um sufoco, tá? Então, é extremamente importante que os pais façam isso, senão você não consegue escapar do ITBI. O ITBI é só para compra e venda, então se você herda, você vai cair no ITCMD, tá? A não ser que você compre a herança dos seus pais. Você pode muito bem dizer assim, por exemplo, você e seu irmão vão constituir uma holding e nós vamos comprar os bens do meu pai. Por que não? Né? Eu conheço muitos filhos que têm muito mais dinheiro do que os pais. Então, eu vou comprar o galpão lá que meu pai tem de aluguel, eu vou comprar dele, porque aí ele vai ter uma grana, ele já está uma idade que ele não trabalha mais, está aposentado, quer curtir a vida, ele vai ter essa grana para curtir a vida, e eu e meu irmão vamos comprar esse imóvel, e claro, o pai vai fazer um precinho camarada, vai fazer um desconto bacana para a gente já mata tudo de um jeito só. A gente capitaliza o nosso pai, que está precisando de dinheiro, ou pelo menos poderia usufruir desse dinheiro de uma maneira muito interessante no estágio da vida em que ele se encontra. A gente está trabalhando, a gente vai economizar no imposto, porque de TCMD, de doação, ele vai para ITBI, que é de compra e venda, certo? Você vai comprar, ele vai fazer um precinho mais barato do que se a gente comprasse um galpão em outro lugar, certo? Então, você consegue fazer uma triangulação e uma negociação que pode ser muito benéfica para todo mundo, tá? Então, por isso que eu digo, a holding não é simplesmente assim, eu tenho uma casa aqui de 400 mil reais e eu quero transferir essa casa, é minha, do meu irmão, mais da minha prima, mais da... Eu quero... Aí não vale a pena a holding, aí você tem que saber avaliar, entendeu? Você tem que pegar o valor da casa, fazer o mínimo o ITCMD, fazer o cálculo projetado de quanto que aquilo ali vai durar para poder manter os custos dessa tua holding, tá? Então, é muito importante que tudo isso seja avaliado, que o relacionamento seja o principal motivo para você querer ser sócio de alguém. E isso é o principal, tá? É você entender que essa holding não é só um depósito da herança que você talvez um dia vai receber, tá?
ou que essa holding vai ser uma forma de eu economizar um tributo e eu vou lá mesmo com meu primo, que eu não suporto, mas eu vou fazer aquela holding. Tem que pensar nisso tudo, né? Porque eu acho que dinheiro também não é tudo nessa vida. Eu acho que eu prefiro gastar um pouco mais de imposto e ter paz, né? Eu acho que isso é uma questão pessoal, uma questão muito particular. E eu jamais iniciaria uma empresa com uma pessoa que eu não suporto, que eu não consigo olhar na cara. Então, se eu não suporto meu irmão, minha irmã, se eu não suporto meus primos, se eu não suporto meus tios, cara, não vai fazer holding com eles, não faz. Né? É melhor dissolver aquele imóvel, porventura, que você tiver de herança, e você cria sua holding, você e sua esposa. Ah, mas a gente também não quer ter muito imóvel, vai ter no máximo um apartamento, então não faz. Né? Então não faz. O imóvel de herança que eu quero vender porque eu quero investir na minha empresa, então não faz. Esquece a holding, sai já desse vídeo aqui, nem assista até o fim, tá bom? Então eu acho que isso é o mais importante, é você saber se você quer, né? Se você quer estar com a sua família, se estar com a sua família é algo prazeroso, é algo legal. Não é aquela coisa de que, lá vem minha família de novo, nossa, lá vem meu pai e minha mãe, não, aliás, já vai encher meu saco aqui. Então você tem que ter no mínimo essa vontade de ter um planejamento conjunto com eles, né? De ter uma unicidade, de querer continuar sendo sócio deles e viver como uma família e ter toda essa relação interpessoal com eles, beleza? E aí, uma outra situação, eu tenho um relacionamento muito legal com a minha família, nós vamos criar uma holding, mas e os cônjuges? Porque o apartamento onde eu moro é meu e da minha esposa, e eu e minha esposa estamos comprando mais um apartamento, ou a gente está investindo num terreno, ou a gente está comprando um galpão, enfim, sei lá, salas comerciais, qualquer coisa aí eu quero, no futuro, colocar mais cotas lá. Eu já expliquei para vocês que a gente pode, à medida do possível que for entrando um imóvel, readequar essas cotas. Então, se eu botei um imóvel a mais do que a minha irmã, por exemplo, eu vou ter um percentual de cotas a mais do que ela dentro dessa constituição da holding, tá? Mas existem algumas outras variáveis também, mas isso eu vou explicar numa outra hora, porque senão fica muito confuso, tá? O que eu quero só falar para vocês assim, o que eu faço com a cônjuge? Boto minha esposa, boto meu marido, boto... Quem que eu boto dentro dessa holding, tá? E aí eu também separaria isso em duas ramificações. E é bem importante que a gente fale abertamente sobre isso. E fazendo uma ponte aqui, antes de eu explicar sobre a questão do cônjuge, é extremamente importante que a sua família e você estejam muito dispostos, muito livres e muito confortáveis em falar sobre situações, sobre possibilidades. Mas e se daqui a 5 anos eu não estiver mais? Eu posso ter morrido, você pode ter morrido, qualquer pessoa pode ter morrido. Faz parte da vida, né? Viver e morrer. Então, a gente precisa conseguir falar sem tabu. Muitas vezes a gente fala assim, não, pelo amor de Deus, vira essa boca para lá, tá me agorando. Tem que se libertar dessas coisas, entende? Não dá pra gente simplesmente ter uma conversa madura e com uma pessoa que fica achando que por eu ter a hipótese, levantar a hipótese que daqui a 5 anos você pode não estar mais aqui, eu esteja agorando a sua vida. Então isso aí não dá, né? Tem que ser um relacionamento maduro, você tem que estar extremamente disposto e aberto a debater várias coisas. Mas e se eu me separar? Eu posso me separar, eu não casei para me separar, mas eu posso me separar, faz parte, né? Então, essas hipóteses precisam ser levantadas. A gente vai fazer uma holding, então vai o nosso apartamento, meu e da minha esposa, dentro da holding, que eu não vou fazer parte. Mas e aí, se um dia a gente se separar? A gente não vai se separar, deixa ali, depois de 1 ano se separa. E aí? Aí o problema tá feito. Aí é briga judicial, aí é pai falando mal da mãe pro filho, a mãe falando da namorada nova do pai pro filho, minando a cabeça das crianças. Cara, desestrutura a família de um jeito que não precisa acontecer. Né? Eu acho que muitas vezes a gente acaba criando problemas por conforto, por comodidade ou por conveniência de pensar, não, isso não vai acontecer, amanhã eu resolvo, não quero falar sobre isso agora. Então é extremamente importante que você saiba e tenha maturidade para falar sobre isso agora é a hora, tá bom? Então, voltando sobre o assunto do cônjuge. Eu boto meu cônjuge ou não coloco? Primeira situação, você está pensando em fazer uma holding porque você tem bens de família para herdar? Ou você está fazendo uma holding porque você está conseguindo constituir um patrimônio e você quer ter uma proteção patrimonial, um planejamento tributário e talvez um planejamento sucessório para os seus filhos, que talvez ainda vá ter, certo? Se você respondeu, se você está na resposta 1, na pergunta 1, eu te diria não coloque os cônjuges, tá? Eu já falei isso para vocês aqui, eu e minha esposa, por exemplo, as nossas famílias têm holdings separadas, logicamente. Meu pai tem a dele, meu sogro tem a dele.
Eu não figuro na holding do meu sogro e a minha esposa não figura na holding do meu pai. Tá? A gente fez os imóveis de família, de herança, eles são completamente separados, tá? Ah, mas então tá, e a gente vai ter essas holdings e agora vocês adquiriram um apartamento, como é que vocês vão fazer com aquilo ali? Bom, primeiro a gente tem que ver quem é que comprou aquele apartamento. Se foi a mulher, se foi o marido, quem é que fez. Ah, essa coisa de que divide por igual, eu acho isso meio estranho, né? Mas enfim, depende do teu regime de casamento, depende de diversas variantes. Mas, por exemplo, assim, você pode muito bem colocar aquele apartamento 50% no nome de uma administradora e 50% no nome da outra. Não tem problema, tá? Legalmente, isso é possível, tá? Ou ainda, você pode fazer um planejamento com a sua esposa. Olha, a gente comprou esse apartamento aqui, a gente está mobiliando, esse é meu. O próximo que a gente comprar, a gente vai botar na tua administradora, da tua família, para não ter que criar uma terceira holding, entendeu? Mas, se você, por uma sorte, eu não digo, né? Porque ninguém fica rico com sorte, né? Você se dedicou, trabalhou, conseguiu constituir um patrimônio muito bom seu também, e você tem herança do seu pai, tem herança do seu sogro, e ainda tem muito patrimônio seu, ou tá conseguindo, tá crescendo, talvez seja até momento de você criar uma holding sua, só sua. Ou ainda esperar um mínimo de patrimônio para que seja viável criar uma holding só sua. Tá? Não tem problema de você ser sócio de duas holdings. Tá? Então, você pode ser sócio na holding do seu pai e na sua que você criou com a sua esposa. E sua esposa ser sócio na sua que vocês criaram juntos e ainda ser sócia na holding da família dela. Não tem problema nenhum. Tá? Tudo vai depender desse acerto. Tá? Mas se porventura sua esposa for filha única, você não vai criar uma outra holding para botar imóvel seu e da sua esposa. E sua esposa... Então, de repente, aquele apartamento que você e sua esposa adquiriram, você entra como sócio na holding dela, mas num percentual que cabe a você daquele apartamento. É muito fácil fazer. A holding tem 1 milhão de capital social, de patrimônio, e aquele apartamento que vocês estão integralizando juntos vale 100 mil reais. 50 mil é seu, 50 é dela. Pronto, você tem a parcela que cabe a 50 mil reais. Certo? É fácil de fazer isso. Você pode fazer isso, tá? Mas muitas holdings, assim como a nossa, por exemplo, a gente não pode alienar imóveis, a gente não pode transferir imóveis sem consentimento de todos, e a gente não pode entrar pessoas que não sejam consanguíneas. Então, eu posso entrar, meus filhos podem entrar, mas a esposa não pode entrar, tá? A gente fez uma questão protecionista na época da empresa também, enfim. Mas isso são coisas que a gente pode mudar a qualquer momento. Eu posso tirar essa cláusula, desde que todos concordem com isso, todos os sócios concordem com isso, e colocar minha esposa, meu cônjuge, né, minha esposa, meu marido, sei lá, dentro dessa minha administradora de bens, dessa minha holding, no percentual que caberia a ela, dentro daquele imóvel que ela está integralizando. Ficou claro isso? Beleza? Então, muito simples, tá bom? A gente consegue simplesmente ajustar isso com o percentual das cotas. Beleza? Ah, mas aí eu me separei. Eu me separei da minha esposa. E agora? Ela é sua sócia. Assim como uma sociedade que tem que se desfazer, você vai ter que indenizar ou vocês vão se tolerar como sócios. Então, existem casais que se separam e que têm a maturidade de continuar amigos ou se falando minimamente, principalmente se tem filhos em conjunto, né? São obrigados a fazer isso. Então, você mantém ela como sócia, se houver dividendos, ela vai participar das ações da administradora, talvez ela não é a administradora da holding, mas ela vai participar das informações, porque ela também tem um percentual daquela empresa. Então, ou você mantém ela como sócia e ela vai receber em caso de dividendos, enfim, mas às vezes, se a pessoa começa a criar problema, vale mais a pena você indenizar ela no valor daquelas cotas, tá? E também existe a possibilidade de, mas ela não vai querer sair só para me ferrar, me espizinhar. Existe a possibilidade de ser uma dissolução judicial, tá? Mas ela é extremamente desgastante, assim como uma separação num litígio é extremamente desgastante. Eu nunca passei por um, graças a Deus, né? Mas membros da minha família já passaram e a gente já acompanhou de perto, sabe o quão difícil é isso. E espero nunca passar. Mas, se for necessário, a gente vai encarar diferente também. A holding é a mesma situação. Então, se houver essa dissolução e essa dissolução não puder ser amigavelmente, ou ela estiver majorando muito as cotas dela, ou criando problema, procurando pelo em ovo, como a gente fala, pode acontecer, e acontece muito, você ainda pode tentar uma dissolução dessa sociedade judicialmente. Tá? Peter, mas poxa, aí eu estou criando um problema, vou ter que dissolver judicialmente. Um casamento você também vai ter que dissolver judicialmente, meu amigo. De alguma maneira você vai ter que fazer isso. Então, casou,
você tem que pensar muito bem em como você casa. Então, antes de casar, pense no teu regime de casamento. E isso é uma dica muito legal. Assim como a holding, assim como o casamento, assim como a sociedade em qualquer negócio, porque o casamento não deixa de ser uma sociedade, é muito importante que você procure uma orientação antes de fazer. Nossa advogada sempre fala assim, como eu queria que as pessoas me procurassem antes de casar, não só na hora de separar, né? E realmente isso faz muito sentido. É importante que você procure um advogado da sua confiança, que você busque informação, e eu vou te dar todas essas dicas aqui, que você busque essa informação antes de constituir o patrimônio, antes de constituir o casamento, antes de constituir a sua holding, tá? É muito melhor você fazer isso antes do que depois que já tem todos os problemas, o que fez da maneira errada, enfim. Então, é importante que todo esse planejamento sucessório, e foi assim que nós fizemos também, a gente começou a planejar ele por conta dos casamentos também. Então, a gente já orientou o regime de casamento, já orientou a constituição da holding, fez a integralização, dividiu entre os sócios, botou as cotas protecionistas, tá? Então, a gente já geriu isso tudo antes de acontecerem todos esses fatos, né? Muito relevantes na nossa vida. Então, o que eu queria dizer ainda, a holding, ela é um negócio, né? Ela é uma empresa. Ela pode servir só como proteção patrimonial, ela pode servir como uma renda passiva, ou ela pode virar um negócio mesmo, de sobrevida, de vida mesmo, né? Eu conheço também famílias que vivem de renda de aluguéis, né? Vivem exclusivamente de renda de aluguéis e vivem muito bem com esse dinheiro. E aí, é muito importante que a gente entenda que, como todo negócio, a gente, no início, precisa investir um pouquinho para depois poder tirar uma rentabilidade dele, tá? Então, por isso que eu falo com muita cautela para vocês aqui, eu sou extremamente defensor da holding, acho que ela é super legal, mas existem momentos para você fazer isso e existem cálculos de vantagem para você poder fazer isso, tá? Mas hoje eu quis dedicar exclusivamente esse conteúdo para vocês, para falar sobre o relacionamento familiar, porque não adianta eu ter uma holding funcionando com renda passiva ou que virou um negócio, tá super legal, se você não tem um ambiente agradável, se aquilo não te faz bem, se aquilo ali não é legal para você, ou se você não se dá bem com aquelas pessoas que você já acorda com aquela cara de segunda-feira, sabe? A pior coisa é acordar com cara de segunda-feira. A gente precisa acordar segunda-feira animado e feliz para poder estar indo de novo no nosso trabalho. E não é demagogia isso, não, gente. É muito ruim você sentir esse peso, sabe? Eu pensar assim, nossa, ela vem de novo, minha tia, meu primo, me buzinar, me encher o saco por causa desse negócio. Isso é muito chato, tá? Isso não tem quem aguente isso. E eu não quero mais. É um relacionamento. É você viver num casamento que não tá feliz, é você viver num relacionamento que tá te fazendo mal, tá? Então, o relacionamento da holding nada mais é do que um relacionamento como um casamento. Eu acho que a gente pode usar essa analogia perfeitamente bem, tá? E saber qual é o melhor momento da sua holding. A família tá tudo bem, tá todo mundo legal, o vô e a avó ainda são vivos, é o melhor momento para você poder fazer a sua holding. Pensa nisso, faça agora, enquanto ela ainda vale a pena. Antes de fazer, claro, você tem que avaliar algumas coisas, mas esse é o melhor momento. Esse é o melhor cenário. É você navegar em águas tranquilas, é muito mais fácil. É você definir essas coisas com a sua esposa enquanto vocês estão bem casados, estão felizes, estão tranquilos. É você discutir esses assuntos com a sua irmã, com os seus primos, quando tá todo mundo bem, quando tá todo mundo legal, quando no final dessa reunião vocês vão sair para tomar um vinho, tomar uma cerveja, bater um papo e todo mundo contar piada. É esse o melhor momento. Mas claro que isso, eu acho que é uma parcela muito pequena das famílias que ainda vivem nesse momento, né? Mas aí, como eu contei aqui também, durante esses minutos que a gente está conversando, existem oportunidades, mesmo quando a família não está navegando em águas tão tranquilas, eu acho que isso também precisa ser atentado, né? O que não pode acontecer em momento nenhum é você simplesmente pensar, isso dá muito trabalho, eu não entendi direito esse negócio, deixa para lá, acho que não é tão importante, amanhã a gente resolve, não dá para empurrar com a barriga. Isso é a pior coisa, porque depois que você já tem um problema instalado, aí é muito pior para resolver. Resolva os seus problemas quando eles ainda são pequenos, quando eles talvez nem são um problema ainda, porque aquilo que é combinado não sai caro. A nossa advogada vive dizendo isso para mim, e eu acho isso extremamente importante. O que é combinado não sai caro. Beleza, pessoal? Bom, pessoal, é isso aí.
Hoje então eu falei sobre relacionamento e qual o momento ideal para você fazer a sua holding com a sua família, tá bom? Eu vou estar fazendo lives aqui sempre às 17 horas. Acompanha meu conteúdo, se inscreve no meu canal do YouTube, dá um like aí no vídeo também, manda lá no aviãozinho do Instagram para quem você acha que tem que compartilhar. Compartilha no Stories, me ajuda a divulgar esse conteúdo, porque a gente pode ajudar muitas famílias que hoje estão em dúvida, não sabem o que fazer e estão empurrando esse problema com a barriga e acham que amanhã a gente faz, e aí pode não ser mais o momento ideal para isso, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Beijão para todo mundo. Até mais. Compartilhem o máximo, dá um like para eu saber que vocês estão gostando do conteúdo, tá bom? Valeu, um abraço. Tchau, tchau.